Olá, chamo-me Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola, sou agrónoma e hoje, em colaboração com o Projeto Pacto, tenho o gosto de estar a falar com uma agricultora portuguesa que beneficiou dos apoios da PAC. Esta é uma série de 10 episódios em que teremos aqui a oportunidade de dar voz a 10 agricultoras portuguesas que, dessa forma, através destas entrevistas, vamos destacar a importância da PAC também para as suas explorações agrícolas e também o papel essencial das mulheres no setor agrícola, que é tão importante. Hoje eu estou na propriedade agrícola da Marisa Costa, que é sócia-gerente da Sociedade Agrícola Alves da Costa Limitada e mentora do projeto Leite é Vida. Marisa, obrigada por nos receberes. Gostava de começar por te pedir para falares aqui um pouco sobre ti, como é que surgiu esta paixão pelo setor agrícola, no fundo contares aqui um pouco a tua história a quem nos está a ouvir. Bem-vinda e obrigada pelo convite. Portanto, meu nome é Marisa, eu sou licenciada em Psicologia, tenho um mestrado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações e trabalhei na área da formação. Deixa ser curioso porque quando eu era mais nova sempre tive a função de ajudar na vacaria, enquanto que a parte dos meus amigos ia para a praia, para a piscina, eu passava os dias de verão a ajudar os meus pais e a colaborar. E mesmo também quando não tinha aulas de tarde, portanto, sabia que estava incumbida de ajudar na ordenha. E, portanto, recordo-me da minha adolescência em que eu nunca tive vergonha de ser filha de agricultores, mas admito que não tinha muito orgulho porque, na altura e agora também, associava-se à agricultura a pessoas com falta de capacidade para desempenhar outras funções. E, portanto, tenho aqui uma reviravolta na minha vida que eu acho que acaba por ser engraçada, porque se tínhamos uma adolescente que tinha até algum receio portanto, do mundo agrícola e não tinha vontade de trabalhar no mundo agrícola, estudei, formei-me, trabalhei na Nacional Capital na área da gestão da formação e depois, quando fiquei desempregada, isto numa altura de crise económica em 2013, comecei a olhar para o negócio de família de uma outra perspectiva e a pensar que se calhar faria sentido eu juntar-me ao meu pai, à minha mãe e ao meu irmão e dar aqui o meu contributo. E foi assim que em 2014, juntamente com a minha família, começámos a pensar e a projetar novas instalações, novas infraestruturas para tornar o nosso negócio familiar mais competitivo. Tu também és aqui uma das mentoras do projeto Leite é Vida. Gostava que falasses aqui um pouco sobre esse projeto que eu conheço já há muito tempo e confesso que sou fã da forma como vocês comunicam aqui o setor leiteiro, portanto gostava que falasses aqui um pouco sobre esse projeto. Portanto, eu comecei a trabalhar na agricultura em 2014 e em 2016 tivemos aqui o início de uma grande crise. Com o fim das cotas leiteiras, com as restrições à produção, surgiu também um conjunto de desinformação acerca do leite, dos benefícios do leite e também informação sobre os malefícios do leite e, acima de tudo, sobre as formas de produção. Existe uma ideia errada e completamente deturpada sobre a forma como nós tratamos animais. E senti que eu tinha que fazer alguma coisa. E então pensei, o que é que eu posso fazer? E neste momento, com um grupo de mulheres absolutamente extraordinário, nós tentamos levar um bocadinho daquilo que é o cotidiano das vacarias, o cotidiano da vida agrícola, associada à produção de leite, às escolas. Não só recebemos visitas das nossas vacarias, mas é mais fácil irmos às escolas porque há menos burocracia, não há deslocação, não há autorizações, não há custos de deslocação e, portanto, temos vários pedidos para ir às escolas, fazemos queijo fresco, leite creme e depois também levamos um conjunto de vídeos de várias vacarias do norte do país, por uma questão de proximidade e facilidade de fazer filmagens, para dar a conhecer o que é que está por trás do copo de leite que as pessoas bebem e também dos lácteos. E é absolutamente extraordinário perceber os professores a dizerem-nos que, de facto, lembram-se das vacarias do passado e que, de facto, nada tem a ver com as vacarias atuais. E os miúdos também, que no passado tinham sempre alguém, o avô ou a avó, ligado à terra e, neste momento, as pessoas trabalham até mais tarde e acabam por não ter nenhum contacto com o mundo rural. E então, o âmbito deste projeto é aproximar o consumidor tanto da produção. Tu tens um papel muito ativo aqui na comunicação do setor e esta sociedade ela foi criada em 2014, certo? Se tu pensasses aqui, fizesse aqui uma retrospectiva desta tua jornada, que desafios é que tu enumeras como principais que, no fundo, tu e a tua família, enquanto gerentes aqui desta exploração, passaram ao longo deste período? A burocracia. Foi mesmo muito, muito desafiante conseguirmos as licenças necessárias para a construção deste estábulo. Ainda por cima coincidiu com uma altura do PDM,
em que nos obrigava a afastar 200 metros das casas e 50 metros da extremidade do terreno. Ou seja, numa área de 4 hectares, nós não tínhamos área suficiente para implementar tudo aquilo que era necessário. E, portanto, foi mesmo muito desafiante esta questão burocrática. Agora, falando aqui um pouco sobre uma das grandes assuntos-chave desta entrevista, que é falarmos aqui um pouco sobre a política agrícola comum. Em que medida é que achas que estes apoios acabam por beneficiar as explorações agrícolas? Podes falar aqui um pouco sobre isso? Eu sei que a tua exploração também acabou por beneficiar desses apoios. Gostava que falasses, então, a tua opinião sobre a importância das políticas. Eu diria que a política agrícola comum é crucial para o desenvolvimento do setor agrícola, não só português, mas europeu também. Mas é importante esclarecer que os principais beneficiados com os subsídios, com os apoios que os agricultores recebem, são mesmo os consumidores, porque permite-nos ter acesso a alimentos mais baratos. Isto é, efetivamente, nós tivemos aqui um apoio dos projetos agrícolas, permitiu-nos acompanhar aqui a competitividade, a inovação tecnológica, apostamos aqui num conjunto de infraestruturas que nos permite não só ser mais rentáveis, mais sustentáveis, mas também termos aqui uma redução da carga de trabalho física. E são estes projetos, são estes apoios que nos ajudam a atualizarmos as nossas infraestruturas. Até porque nós sabemos perfeitamente que o setor agrícola e a produção de leite têm sido muito desvalorizado nos últimos anos. Desde 2010 a 2016, os produtores portugueses eram dos mais mal pagos da Europa. E de 2016 a 2021 éramos mesmo o país mais mal pago. Ou seja, nós recebíamos um preço inferior ao custo de produção. E se não houver aqui este apoio comunitário, nós não temos margem económica para atualizar as explorações e ficarmos mais modernos. E de que forma é que a política agrícola comum e também as estratégias associadas a esta política acabam por ajudar-te no teu trabalho diário como gerente desta exploração, como agricultora? Em primeiro lugar, permite-nos apostar em soluções muito mais sustentáveis. Temos painéis solares, temos o projeto de agricultura de precisão, permite-nos ter aqui redes que, em função da temperatura do estábulo, sobem e descem. Os animais têm aqui, podemos chamar chips, na prática são colares e podómetros que nos permitem monitorizar constantemente os animais e, portanto, todos esses equipamentos são muito caros. Ao haver algum apoio por parte dos projetos comunitários, da PAC, ajuda-nos a conseguir adquirir esses equipamentos, a termos um maior controle sobre aquilo que se passa com os animais e a conseguirmos responder de uma forma mais rápida, mais eficaz e mais eficiente. Além disso, nós sabemos que o setor agrícola carece muito de mão de obra, portanto, mão de obra qualificada quase não existe e mão de obra, então, também não. E, portanto, ao termos explorações com equipamentos mais modernos que nos reduzem a carga de trabalho físico, conseguimos, nós, família, conseguimos dar conta do recado e ter o trabalho mais ou menos orientado. E que apoios é que a tua exploração agrícola recebeu, nomeadamente aqui da política agrícola comum, que beneficiaram? Portanto, nós submetemos o projeto Jovem Agricultor, na altura da construção da vacaria. Obviamente que o orçamento que tínhamos inicialmente ficou muito aquém do orçamento final, devido a esta questão do PDM, que nos obrigou aqui a um conjunto de alterações de infraestrutura e, portanto, ficou muito mais dispendioso. Beneficiámos também dos projetos para os painéis solares, porque de facto a sustentabilidade é um caminho que nós queremos acompanhar. Também submetemos um projeto de agricultura de precisão para as ventoinhas, para os colares na recria e também para aqui a rede que sobe e desce em função das condições climatéricas do estábulo. E, portanto, tudo isso é importante. De outra forma, teríamos muito mais dificuldade em acompanhar a evolução e em investir nestes equipamentos. A sustentabilidade e o setor agrícola, elas estão interligadas, portanto, hoje os agricultores, eles têm aqui muito mais exigências ambientais para cumprirem a sustentabilidade nas suas práticas. Tu já falaste aqui de algumas práticas sustentáveis, há mais alguma prática sustentável que apliques aqui na tua exploração? Sei lá, diversificação de culturas, em termos, já falaste aqui de algumas da parte animal, também da parte vegetal, vocês preocupam-se com essas questões? Na parte animal importa ainda falar da genotipagem, ou seja, nós temos o quê? Quando as vitelas nascem, são pequenas, fazemos um teste de ADN que nos permite determinar o potencial daquele animal. E cada vez mais nós trabalhamos para a eficiência alimentar.
E, portanto, nós optamos por ter filhas descendentes, em termos de Holstein Friesian, que é a nossa raça, de animais que são mais eficientes do ponto de vista alimentar, que têm índice de robô, e os outros animais optamos por colocar sêmen de carne, que é para não ter descendência, para produzir leite. Passa por aí. Em termos de vegetal, posso falar da rega gota a gota. Cada vez tentamos aumentar mais a área de rega gota a gota para termos aqui um uso mais eficiente da água. Hoje em dia, para as explorações agrícolas elas serem, digamos assim, competitivas, é importante apostar na tecnologia também, na inovação. Já falaste aí de uma série de, digamos assim, de medidas e de instrumentos, digamos assim, entre aspas, que tu usas na tua exploração que a torna também inovadora e tecnológica. Há assim mais alguma tecnologia que queiras destacar da tua exploração agrícola? Portanto, nós temos aqui alguns investimentos pensados no futuro, mas neste momento eu falaria mesmo da identificação animal, que é importante, da questão da ventilação, da questão dos painéis solares, seria por aí. Dos grandes objetivos destes episódios é, no fundo, também destacar o papel da mulher no setor agrícola e também na liderança das explorações agrícolas. Achas que a mulher, e sendo tu mulher e empreendedora, sendo muito dinâmica, comunicadora, achas que a mulher tem mais desafios em cumprir o seu papel no setor agrícola do que o homem? E se sim, que desafios é que são esses, comparando uma mulher agricultora com, por exemplo, um homem agricultor? Portanto, existe aqui uma grande diferença. Nós estamos no Concelho da Póvoa, temos aqui uma forte componente de produção de leite e uma forte componente de hortícola. Enquanto que no setor hortícola é muito comum termos mulheres a liderar as empresas, porque por vezes são investimentos mais pequenos e então a mulher tem a sua empresa e o homem tem a sua empresa e trabalham os dois na horticultura. Na produção de leite já são investimentos muito mais avultados e, por norma, é uma família que trabalha. O que é que eu sinto? Eu acredito que em qualquer que seja a atividade ou o negócio ou mesmo a profissão, nós temos que saber quem somos. Temos que trabalhar em nós, enquanto pessoas, enquanto perceber as nossas limitações, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, porque isso depois vai-nos permitir ter aqui alguma resistência para enfrentar os desafios necessários. Obviamente que nós vamos, e certamente essa experiência, agora que estás a contactar pessoas e mulheres para falar, nós temos a maior parte das empresas os homens a liderar, os homens a gerirem. Embora as mulheres tenham um papel muito, muito importante, eu diria no back-office, ou seja, nos animais, nos vitelos, na gestão familiar, os homens são aqueles que acabam por liderar mais. E é muito fácil, basta olhar para os órgãos sociais das cooperativas, associações, instituições, confederações, e nós percebemos que são poucas as mulheres que lá estão. E porquê? Porque são poucas as mulheres que estão a assumir papel de liderança. Tem muito a ver também com uma ideia que existe, que se calhar os homens é que estão na liderança, que cada vez mais tende a mudar, e também com o nosso papel de mulheres, que achamos que temos aqui uma responsabilidade familiar e temos aqui uma gestão dos filhos, da escola, toda aquela dinâmica. Por vezes não temos tempo, energia ou capacidade mental para ter mais desafios. Um dos objetivos aqui da Política Agrícola Comum é promover a igualdade de género. De que forma é que achas que a PAC pode contribuir para essa igualdade de género, que, tal como tu disseste, ainda é um pouco longínqua no setor agrícola? Portanto, ao existirem apoios, eu acho que as pessoas se sentem mais protegidas e sentem que podem arriscar. Enquanto que, diria, 100% dos agricultores que portanto, tiveram apoios da PAC, certamente sozinhos, a investir de capital próprio, não teriam investido. Porquê? Porque com as baixas margens que tínhamos e com as dificuldades económicas que o setor atravessou, não havia sequer dinheiro de lado para podermos investir. E, portanto, ao existir esse apoio, eu acho que pode estimular algumas mulheres a quererem elas assumir o papel e a liderança das empresas. Assumindo que nós também estamos agora e muita gente está a ver-nos e são mulheres que têm a intenção também de se aventurarem aqui, instalarem-se como agricultoras e terem aqui um papel também no setor agrícola, que conselhos é que darias a essas agricultoras que têm então esse objetivo de se instalarem no setor agrícola? Nós temos que perceber bem quem são as pessoas que nos rodeiam e qual é que é o tipo de mindset delas. Ou seja, existem contextos, existem circunstâncias em que não nos acrescentam. E, portanto, o contexto em que estamos inserido é determinante para perceber se vamos ou não avançar com projetos. O que é que eu sugiro? Que escolham pessoas que considerem que sejam pessoas inspiradoras, procurem falar com elas, procurem perceber os desafios, as dificuldades. Obviamente, se me dissesses há 10 anos atrás
que iria ser tão desafiante ter esta exploração como ela está agora, eu diria que se calhar não. Portanto, ou seja, isto é muito mais difícil que aquilo que eu há 10 anos projetei. É preciso muita resiliência, muita autoconfiança, muita determinação, muita garra para, de facto, conseguirmos estar num setor que é muito instável. E, portanto, que não nos dá segurança nenhuma. Porquê? Porque nós sabemos perfeitamente que nós não podemos trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Nós não conseguimos controlar o preço a que vendemos o nosso produto. Nós não podemos controlar se vamos receber todos os meses ou não salário. E, portanto, quando temos um setor, que eu acredito que isto faz parte do passado, acredito mesmo que estamos na fase de mudança, quando temos um setor que durante tanto tempo se comportou dessa forma, é óbvio que não se torna atrativo. Portanto, nós temos que perceber, em primeiro lugar, quem somos, perceber, efetivamente, quem é que nos rodeia e com quem é que nos podemos alimentar. E beber da energia, da motivação, da capacidade, da competência e da inspiração também. Falaste ainda há pouco do passado do setor agrícola e agora queria que nos concentrássemos no futuro do setor agrícola. Se pensares de como será o setor agrícola daqui a alguns anos, como é que tu imaginas o futuro do setor agrícola e também quero que faças esse exercício também para o setor leiteiro, que é no fundo o setor que tu trabalhas. É extraordinário perceber que apenas 4% dos agricultores têm menos de 40 anos. O que é que isto significa? Que daqui a 10 anos temos uma parte significativa de agricultores na reforma. Portanto, eu acredito que aquela altura em que éramos mal pagos terminou. Neste momento ainda não somos bem pagos, mas permite-nos ter aqui as despesas, os custos de produção minimamente controlados. No entanto, eu acredito que o Governo, a sociedade e também os líderes das associações e instituições do setor leiteiro, falando do leite, têm que decidir o que é que querem para o futuro do país e o que é que querem para o futuro da agricultura portuguesa. E só há futuro quando há rentabilidade económica. Só há futuro quando as pessoas são bem resistidas pelo trabalho que fazem. E, portanto, eu acredito que o passado será diferente do futuro e acredito também que, tendo em conta o investimento do setor, tendo em conta todos os constrangimentos, tudo bem que estamos também aqui numa sociedade global em que há depois também guerras e tudo mais, eu acredito que temos um futuro risonho, não há outra forma de pensarmos nisso. E também, se calhar, é uma forma de eu me automotivar todos os dias. Temos que ser otimistas. Agora gostava que nos concentrássemos, e estamos quase a terminar, mas aqui nos apoios da PAC. A política agrícola comum nós sabemos que é fundamental, até para a viabilidade das explorações. Que mudanças é que tu gostarias de ver nestas políticas para, se calhar, irem mais de encontro às necessidades dos agricultores? Menos burocracia, mais celeridade, e reunirem-se com os agricultores, antes de abrir um quadro comunitário, perceber quais são de facto as necessidades dos agricultores. Efetivamente, eu sinto que estamos no bom caminho, portanto, têm sido abertos projetos, têm sido apoios para estratégicos, em termos de sustentabilidade, em termos de painéis solares, em termos de agricultura de precisão. Neste momento, para os jovens agricultores, também houve aqui um aumento do prémio. Portanto, eu acredito que só com uma gestão estratégica e ajustada às reais necessidades dos agricultores é que nós seremos bem-sucedidos e eu acredito que ultimamente tem existido. Mas diálogo, acima de tudo, tem que haver diálogo. Para terminar, e dado que tu és uma pessoa extremamente dinâmica no setor, és muito comunicadora, gostava que partilhasses com quem nos está a assistir que projetos ou iniciativas estás a pensar implementar no futuro para continuar a dinamizar o setor, na comunicação, no teu projeto do Leite é Vida, o que é que estás a pensar agora para o futuro? Eu confesso que estou numa fase de reflexão a esse nível. Nós aqui precisamos ainda de alguns investimentos, tenho alguns projetos em mente, mas não passam mesmo disso, de projetos, e portanto, não querendo abrir aqui portanto, a porta a futuros projetos, eu acredito que neste momento estou mesmo na fase de reflexão, de pensar, ponderar, olhar para aquilo que foi feito e perceber que alterações é que podemos fazer. Ok. Marisa, muito obrigada por esta conversa. O teu testemunho é sempre inspirador, eu já te conheço há vários anos e, portanto, acho que quem ainda não te conhece e assistiu a esta entrevista, certamente que ficou curioso em acompanhar o teu projeto, acompanhar o projeto do Leite é Vida, porque, de facto, o teu papel na agricultura, como mulher, na liderança de uma exploração agrícola, é, de facto, inspirador e muito obrigada por nos teres recebido aqui na tua exploração. Ok.
Quanto a mim, despeço-me então deste primeiro episódio. Para quem nos está a acompanhar, esta entrevista faz parte de uma série de episódios aqui em colaboração então com o projeto Pacto, que tem então o objetivo de dar a conhecer histórias inspiradoras de mulheres agricultoras que no fundo ocupam aqui uma posição de liderança no setor e que de facto também é importante nós partilharmos para que também possam inspirar muitas outras e no fundo esta igualdade de género que todas nós queremos também para o setor seja uma realidade. Estas entrevistas, elas estão disponíveis então no nosso canal do YouTube, no Spotify e, portanto, se quiserem então assistir, subscrevam o nosso canal, sigam o podcast, portanto, tenho a certeza que vão gostar de conhecer estas mulheres inspiradoras, assim como eu tenho o gosto de estar aqui a conversar com elas. Portanto, até ao próximo episódio.